Hi everyone, is everything alright? I hope so. Teacher Vitor aqui e vamos aqui dar início a mais uma aula de inglês. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos corrigir aqueles 8 pontos que foram levantados a respeito do artigo Past Perfect, artigo que traz o título do assunto que nós estamos estudando, que é o Past Perfect, tá bem? Então, eu vou corrigir e fazer alguns comentários e vocês corrijam aí no caderno, ou no celular, ou no computador de vocês, onde vocês fizeram essa atividade, caso haja necessidade, é óbvio, caso as respostas estejam erradas, tá bem? Então vamos lá, aumentar aqui o nosso entendimento, revisar e aprofundar o nosso conhecimento sobre o Past Perfect. Number 1. O Past Perfect, ou Past Perfect Simple, o passado perfeito, ou passado perfeito simples, é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorrera no passado. É um pouco confuso, mas se a gente olhar aqui para esse diagrama aqui, fica mais simples de entender. Então nós temos o momento presente, nós temos o futuro e nós temos o passado. E nós utilizamos a linguagem aí para percorrer todos esses tempos aqui. Cada um, a gente faz a adaptação dos verbos de uma forma. E aí, assim a gente consegue passar a mensagem, consegue transmitir a mensagem e consegue se fazer entendido e entender. Pois bem, quando a gente fala desse tempo verbal do Past Perfect, nós estamos falando, como o enunciado diz, de uma ação que aconteceu no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Olha só, aqui nós temos um passado em vermelho e aqui nós temos um passado em X. Esse tempo verbal é utilizado para falar desse xizinho aqui, ou seja, uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação que também aconteceu no passado, certo? Eu elaborei aqui até uma frase para dar um exemplo. That already had happened when this happened. Que significa, aquilo já tinha acontecido, aquilo pode ser qualquer coisa, já tinha acontecido, had happened, when this happened, quando isso aconteceu. Ou seja, o X já tinha, had happened, acontecido, certo? Já tinha acontecido quando o vermelhinho aqui, o tracinho vermelho, aconteceu. Basicamente é isso. Essa estrutura de formação aqui do Past Perfect, essa é a ideia, na verdade, que esse tempo verbal quer expressar. Então vamos aprofundar um pouco mais avançando aqui. Vamos lá. Nesse tempo verbal, é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Quais são eles? Então, tem uma lista aqui de advérbios geralmente utilizados nesse tempo verbal, que é when, just, already, como eu acabei de falar, already, quando algo aconteceu, just, acabou de acontecer, when, que quando, por exemplo, na frase, eu cheguei na sua casa quando você já tinha saído, algo assim. Ficou meio estranha a frase, mas a ideia de tempo aqui, de when, de quando, Então, tal coisa aconteceu quando outra já havia acontecido aí também no passado. Então, no momento, eu cheguei na sua casa no momento em que você tinha saído, certo? Então, cheguei na casa, é uma ação que aconteceu, mas o fato de ter saído já aconteceu anteriormente. E assim, ever, never, before, after. Bacana? Vamos avançar. Temos alguns exemplos aqui. Vamos lá. I had already cleaned the house when my mother arrived. Olha só, I had already cleaned. Eu já tinha limpado, ou já havia limpado a casa quando a minha mãe chegou, Então responda para você, o que aconteceu primeiro aí? Responde aí você com você mesmo. O fato de ter limpado a casa ou o fato da mãe ter chegado? Obviamente, essa mãe aqui, vamos supor que é uma mãe bem brava, então quando ela chegou em casa, o filho aqui já tinha limpado a casa, o filho ou o marido, I had already cleaned the house when my mother arrived. Certo? Vamos para a próxima. She had just left. By the time he arrived. She had just left. Olha o just aqui. Olha o by the time aqui, sendo usado no Past Perfect. Então, ela tinha acabado de sair, had just left by the time, quando ele, ou no momento em que ele chegou.
Vamos para a próxima. They did not come with us because they had visited this museum before. Então, eles não vieram conosco. They did not come with us porque they had visited this museum before. Tinham visitado este museu antes. Bacana? Então, basicamente é isso. Aqui, essa noção, os advérbios que nos indicam o tempo para utilizar o past perfect. Próxima questão. Qual é a estrutura de formação do past perfect na forma afirmativa? Pessoal, todos os tempos verbais, né, eles possuem uma estrutura de formação. O que é isso? É uma estrutura. O que é uma estrutura? Né? Algo que se ergue, né? Algo que se fixa, algo que se mantém. Então eu olho para essa estrutura e eu consigo identificar que tempo verbal que é. Se eu estou falando de um passado, se eu estou falando do presente, se é um presente contínuo, uma ação contínua, se eu estou falando de um futuro, né? Então, para o passado, a gente tem lá alguns marcadores também. A gente sempre fala, o marcador de passado ed, né, por exemplo, no final do verbo, que me indica que é um passado, né? Will, para o futuro, né? São marcadores que fazem parte da estrutura de cada um dos tempos verbais que nós temos na língua inglesa. No caso do past perfect, ele é formado pelo verbo auxiliar to have, porém conjugado no simple past, ou seja, no passado simple. Had, certo? É o had aqui. Mais, or plus, past participle do verbo principal. Então é o had plus past participle do verbo principal. E o que vem a ser, teacher, este past participle aqui? Eu já vou chegar nele, tá? Mas por hora vou explicar aqui. Vamos fazer a leitura de uma frase que exemplifica essa estrutura, tá? Vamos lá. You had changed your clothes before the end of the party. Certo? Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Então, olha só. A gente tem que ter um sujeito aqui, né? No caso aqui é um pronome pessoal. Né? Em inglês nós não temos frases sem sujeito, com exceção aí do imperativo. Então nós necessitamos de ter um sujeito a respeito de quem nós estamos falando ou quem fala algo aí na frase. Nesse caso, you é o sujeito. Depois, olha a estrutura aqui, ó. Had plus past participle, que é o had changed. Então sempre vai ter um sujeito, né? Na questão aqui nós estamos no modo, a pergunta nos diz, na forma afirmativa, tá bem? Então, you had changed your clothes before the end of the party é o complemento da frase, porque isso aqui vai alterar. Esse complemento pode ser qualquer coisa. Essa lógica aqui de estruturação não muda, certo? Had changed. Past part, o have no passado e o past participle do verbo. Que no caso, o verbo a gente sabe que é o verbo change no presente, mas no passado é o verbo changed. Ok? Vou avançar mais um pouquinho e aí eu retorno aqui na questão do que vem a ser o past participle aqui, porque essa próxima pergunta vai nos direcionar a isso. Vamos lá, number 4. O que ocorre com os verbos regulares quando conjugados no particípio passado, isto é, na terceira coluna da tabela de verbos? Opa, então nós já temos aqui uma informação. O past participle nada mais é do que a terceira coluna da tabela de verbos. A gente vai ver já já. E aí pede para exemplificar. Bom, então o que ocorre com os verbos regulares aqui quando são conjugados? Eles seguem um modelo de conjugação. No particípio passado, as flexões sempre são formadas pelo acréscimo das terminações de, ed ou ied, certo? Então temos os exemplos aqui, o verbo dance, por exemplo, verbo to dance. No particípio passado, no past participle, fica danced, certo? Ou seja, na terceira coluna da tabela. O verbo to play, no particípio passado, played. O verbo to study, no particípio passado, studied. O verbo to go. Opa, aqui já é um verbo irregular. Na verdade, eu não sei nem o que ele está fazendo aqui. E o verbo to be também é irregular. Então, vou apagar ele aqui, porque a gente já chega nessa questão. Tá certo? Bom, então a regra é essa. Terminou aqui as terminações da conjugação dos verbos regulares, certo? No particípio passado, de, ed e ed. Bacana? Então vamos dar uma olhada o que seria esses verbos
regulares aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Vamos lá. Olha aqui a tabela de verbos regulares, né? Que vocês já devem ter visto algumas vezes. Então vamos lá. Nós temos o verbo aqui agree, ou to agree, certo? Então esse verbo aqui ele está no presente. Toda essa coluna aqui está no presente. Essa coluna aqui está no simple past. Simple past. Porém, todavia, contudo, but, however, nós não queremos o simple past para usar o past participle. O past perfect, certo? Nós queremos essa coluna aqui, tá bem? A terceira coluna da tabela. Então perceba que no passado simples, agree, recebe aqui o D no final, para indicar um passado, agreed. E no passado particípio também permanece a mesma forma. O verbo answer, ou to answer, fica answered. Nesse caso ele terminava com R, ele recebeu um ED no passado simples. E no particípio passado, answered. Ou seja, quando a gente está conjugando os verbos regulares, né, e se tratando de passado, a segunda coluna vai ser igual à terceira coluna, tá? Então aqui o verbo concordar e o verbo responder no passado, tanto no passado simples quanto no passado particípio, vai ser a mesma coisa. Pode observar, apologized, apologized, asked, asked, e por aí vai, certo? Então por isso que nós respondemos aqui que segue um modelo de conjugação. O modelo é esse aqui, ele não se altera, tá bem? Então, na verdade, toda vez que a gente fala do perfect aí, a gente vai ter o present perfect, o past perfect, por exemplo, nós vamos recorrer toda vez à terceira coluna da tabela. Primeira, segunda, terceira. Lembrando que a estrutura de formação é o had, certo? Ou seja, o verbo to have no passado, mais o past participle. Por isso que fica had changed. Se nós formos procurar o changed lá na tabela, nós estamos procurando ele aqui. Vamos ver se tem. Ó, change. Nós estamos falando desse changed aqui. Primeira, segunda, terceira coluna. Então nós colocamos o had mais terceira coluna mais complemento. Tá bom? Vamos avançar. Number 5. E quanto aos verbos irregulares, o que ocorre quando conjugados no particípio passado ou past participle? Não seguem nenhum modelo ou regra de conjugação. Eles são meio rebeldes aí, né? Não tem nem o modelo nem a regra. Assim sendo, a melhor forma de conhecer suas flexões é consultar uma tabela de verbos, ou seja, é memorizar mesmo, galera. Aqui complica um pouquinho mais porque nós estamos falando dos verbos irregulares. É a mesma coisa, tá? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Porém, o verbo to arise aqui no infinitivo, né, que geralmente nós utilizamos aqui para o presente, é arise, mas no passado simples ele já é arose, e no past participle, que é onde nós estamos interessados, ele já é arising. Então percebe, to awake, né? Awoke, awoken, que é acordar. To be, was, were, been. To bear, bear or bear, I don't remember, suportar, I don't remember a pronúncia correta aqui, mas no problem, certo? Então aqui nós temos um problema porque é mais questão de memorização mesmo. Tem que saber que no infinitivo é arise, no passado arose e no passado participo arising, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, o verbo acordar no passado eu digo assim. Vamos lá, number 5. I woke up late. Então aqui, ó, I woke. Onde está woke? Opa, I woke. Ok, I woke late. Eu acordei tarde. Onde está o woke aqui? Está no passado. Mas olha, nós não estamos interessados nele, né? Nós estamos interessados aqui, tá? Então, I vai ficar assim, had. Como que é o terceiro? Awoken. I had awoken up late when she arrived. Por exemplo, então eu tinha acordado tarde quando ela chegou, certo? Terceira coluna, o had, e essa estrutura não se modifica. Bacana? Vamos avançar.
Number 6. Qual a estrutura de formação do past perfect na forma negativa? Exemplifique. Então, é o sujeito que nós não abandonamos ele nas frases. O verbo to have no simple past, que é o had, certo? To have no passado, had, mais o not, mais o verbo principal no past participle, mais o complemento. Parece muita coisa, mas olhando para a frase, o sujeito a gente já conhece. O had também, isso aqui é uma estrutura fixa, tá? I had, you had, he had, she had, it had, e por aí vai, para todas as pessoas, eu não vou alterar. E aqui eu vou ter um not, certo? Plus not, plus o verbo que nós estamos interessados, que é na terceira coluna da tabela, no past participle, e mais o complemento. Então, you had not changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Number 7. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, basicamente é isso para a forma negativa. 7. Qual é a forma contraída do auxiliar had na forma negativa? Exemplifique. Então, eu esqueci aqui de pôr assim. A forma negativa pode ser escrita na forma contraída assim. Had not, hadn't. Certo? You hadn't changed your clothes before the end of the party. É a mesma coisa, eu apenas contraí aqui o had e o not. Certo? Number 8. Qual é a estrutura de formação do past perfect na forma interrogativa? Exemplifique. Bom, para fazer perguntas no past perfect, o verbo auxiliar deve ser usado no início da frase, tá? Antes do sujeito, certo? Então, primeiro vem o verbo to have no simple past, que a gente já está vendo. Primeiro no início da frase. Depois o sujeito, you nesse caso. Depois o verbo principal no past participle, o verbo changed. Depois o complemento, your clothes before the end of the party. Ou seja, né, o had vem primeiro, que já nos indica que é uma pergunta. Se eu enxergar esse had aqui no início da frase, eu já sei que no final da frase eu vou ter aqui uma question mark, tá? Um ponto de interrogação. É assim, galera, então, que se forma a forma interrogativa aqui do past perfect, certo? Bom, então acredito que vocês corrigiram a atividade de vocês. Essa explicação vai servir aí para vocês estarem realizando os exercícios que nós ainda vamos fazer um pouco à frente, ou melhor, na próxima aula. Tá bem? Então espero que essa aula tenha esclarecido, tenha tirado dúvidas de vocês e ampliado o entendimento a respeito do past perfect, para a gente melhorar nossas habilidades na língua inglesa. Ok? So I'll see you next time. Bye bye.